rio Po, com 650 quilômetros, o mais longo da Itália, flui pacificamente, sendo uma rota essencial para o comércio e as trocas culturais no norte. Ao longo da Idade Média e do Renascimento, cidades deslumbrantes nasceram e desapareceram às suas margens. A bordo do Michelangelo, descobriremos algumas dessas joias, da Lombardia e Cremona, onde o cruzeiro se inicia, até Veneza, no Adriático, seu destino final. O campanário de Cremona, erguendo-se da cidade medieval, é o mais alto da Itália. Desde 1267, a vida continuou sob o edifício de tijolos vermelhos de quase 111 metros. A Piazza del Comune é o coração histórico e o local preferido para passeios e encontros dos habitantes. O Duomo de Cremona, ligado ao campanário por pórtico, é um belo exemplo da arquitetura românica lombarda. O final do século XVI marcou o declínio e o fim de um longo período de prosperidade econômica. Cremona tornou-se novamente famosa, desta vez pela música, através de sua associação com dois grandes artistas. Claudio Monteverdi é o criador da ópera e Antonio Stradivari, um dos maiores fabricantes de violinos. Cremona, capital mundial da fabricação de instrumentos, acolhe visitantes em oficinas de jovens criadores. Aqui, honram a tradição e se mantêm atualizados com a inovação. Sono venuto qua 17 anni fa e Vim para Cremona há 17 anos para me tornar um luthier de violinos. Para isso, eu havia ido a uma escola de luthieria, onde conheci meu mestre, um russo chamado Alexander Krinov. Ele, um grande violinista e luthier, ensinou-me a arte de fazer violinos que produzem uma bela música. Sem oficinas em Cremona empregam 300 pessoas. persone che girano attorno alla liuteria qui a Cremona. Normalmente si può Um violino leva 2 meses para ser feito. il violino finito verniciato É um mês para a fabricação e um mês para o verniz. e poi un mese per verniciarlo. O pinho é uma madeira com qualidades acústicas, especialmente do Vale dei Flemi. A altitude e solo são os maiores contribuintes. A madeira mais bonita vem da Bósnia e de Montenegro. Ela tem veios incríveis, densos, mas muito leves. Nos tempos de Stradivari e Guarneri del Gesù, os violinos tinham um som completamente diferente. Antigamente, luthiers de violino tinham grande importância. Também podemos criar nosso som. Essa é a nossa missão. Uma boa oficina de luthieria é aquela que está viva, produto da energia e imaginação do luthier. Sem isso, é só uma oficina sem vida. Via morta.
No início do século XVIII, Stradivari já produzia seus melhores trabalhos. Em 1961, Cremona comprou o violino Cremonese de 1715. Todos os dias, o professor Mosconi retira a obra-prima de sua vitrine para conservar sua vitalidade e timbre. Meu trabalho é lindo, toco instrumentos únicos dos grandes luthiers. Entre eles de Andrea Marti, que fundou a escola de Cremona, até Antonio Stradivari. 2 dos instrumentos mais recentes são da família Guarneri. L'ultima in ordine di tempo. Stradivari é o mais famoso dos luthiers de Cremona, pois viveu por um longo tempo, de 1644 a 1737. Ao longo de sua vida produtiva, ele criou mais de 1.100 instrumentos, incluindo violinos, violoncelos, harpas e guitarras, alcançando o mais alto nível possível em seus experimentos com o timbre. Dos mais de 1.100 instrumentos que Stradivari produziu, o preço inicial para um Stradivarius em boas condições, sem sequer se aproximar da qualidade dos violinos de 1715, como o que acabamos de ouvir, pode ultrapassar os $2 milhões. Isso dá 4 bilhões de liras italianas. No Teatro Ponchielli, a cortina se ergue num brilho dourado, como se inebriado pelos timbres de Stradivari e outros grandes luthiers de Cremona. A imagem da cidade antiga é gravada lentamente, enquanto o sol poente confere aos meandros do rio Po uma qualidade irisitente. No início da manhã seguinte, o Michelangelo traça curso lento para Veneza. A primeira parada é Boreto. Fora dos Alpes, o rio Po flui em suave inclinação pela Lombardia. Deixando Cremona, a única eclusa por quase 200 km, testemunha a planicidade da região. Obrigado. A travessia de eclusa é simples, mas o baixo nível da água do rio exige muita vigilância. Bancos de areia, sempre presentes e composições que mudam a cada viagem, constituem o principal perigo. Qual é o calado do Michelangelo? 1,40 m. Que distância de segurança vocês têm? Eu não tenho distância.
Se me restarem 10 centímetros, eu posso navegar. No meio da manhã, chegamos ao pontão do Boreto. Bom dia, mestre. Bom dia. Logo após atracar, seguimos em direção a Mântua. Cercada por 3 lagos formados pelo Mincio, um afluente do rio Pó, Mântua foi uma cidade próspera na Idade Média. Aproveitando sua posição estratégica, onde vários rios se encontram, Mântua taxava os muitos barcos carregados de mercadorias, tanto os que vinham quanto os que iam para Veneza. Em 1328, com os Gonzaga no poder, Mântua encontrou seu destino, atraindo poetas, filósofos e grandes pintores renascentistas por 3 séculos. O que acho mais interessante é a qualidade urbana deste palácio, com seus jardins e pátios internos. Há uma cidade em si mesma que, embora localizada fora da cidade real, outrora controlava toda a atividade dentro dela. O Palácio Ducal, complexo de edifícios de diferentes épocas, é conhecido como palácio em forma de cidade. Estamos em frente à parte mais antiga do palácio. Após 1390, os Gonzaga o ampliaram, adicionando a colunata e o salão de recepção com janelas góticas maineladas. Pouco a pouco, os edifícios foram conectados por corredores que no início eram apenas ao ar livre. Mas, no final do século XVI, galerias e passarelas cobertas se espalhavam por todo o palácio. Por séculos, até 1707, cada geração Gonzaga contribuiu para a expansão do palácio. 7 jardins, 8 pátios e muitas outras construções compõem este palácio, como uma cidade com quase 34 mil metros quadrados. Hoje, este conjunto arquitetônico único, com sua rica mistura de estilos, oferece um cenário ideal para viajar no tempo. Em uma visita, pode-se ir da Idade Média ao Clássico ou do Renascimento ao Barroco. Quando os Gonzaga assumiram o poder em Mântua, o Palácio Ducal já tinha uma fachada com ameias. Mas o mero poder militar não seria suficiente. Como os Médici de Florença, foi através do mecenato artístico que os Gonzaga estabeleceriam sua supremacia. Grandes famílias do Renascimento italiano gostavam de artistas. A presença deles era um sinal de prestígio e reforçava seu papel, especialmente para as muitas famílias que não eram nobres. Na segunda metade do século XV, o cargo de pintor oficial da corte foi concedido a Andrea Mantegna, que permaneceria na corte de Mântua de 1460 até sua morte em 1500.
fino alla morte agli inizi del Cinquecento. Para a família Gonzaga, Mantegna pintou a famosa Câmara dos Noivos, localizada no Castelo de São Jorge, dentro do Palácio Ducal. Che compongono il Palazzo Ducale. Num espaço fictício com decoração inspirada na antiguidade clássica, Mantegna usou seu gosto pela composição linear e talento para representar corpos e rostos de forma escultural. Os afrescos retratam o retorno de Francesco Gonzaga à corte dos Gonzaga após sua nomeação como cardeal e seu reencontro com seu pai, Ludovico II, Duque de Mantua. A habilidade do artista em retratar os rostos na cena da corte, localizada em uma das paredes da Câmara, permite a fácil identificação de certos membros da família, incluindo Ludovico II, que discute a carta anunciando a nomeação de seu filho Francesco como cardeal com seu secretário. Rodeada por suas damas de companhia, reconhecemos também Bárbara de Brandemburgo, a esposa do Duque. Com esta série de afrescos, Mantegna fez mais do que cumprir uma encomenda glorificando seus patronos, os Duques de Mantua, produzindo uma das obras-primas da pintura do século XVI. De volta ao Michelangelo, nossa viagem segue para o Adriático. O baixo nível do rio e suas margens incomumente expostas exigem que o capitão proceda com extrema vigilância. Bem, este rio é muito rápido com altos e baixos, porque é um rio natural. Nada impede a água. Por exemplo, na semana passada estava chovendo e o rio subiu 5 metros, e nesta semana apenas 5 metros de água se foram. Se eu ligar todos os meus motores, não irei mais rápido, mas levarei toda a água comigo e as ondas seguirão o navio. Pela segunda vez desde que deixou Cremona, o Michelangelo passa por uma eclusa. Após descer alguns metros, portas de aço abrem o caminho para o mar Adriático. Daqui, navegando por paisagem aberta com vinhas, seguimos por um rio elevado com diques contra inundações. Alguns quilômetros adiante, guiados pelos diques de pedra, entramos na lagoa. Por alguns momentos navegamos, protegidos pelo lido, um cordão litorâneo do mar agitado. Mas essa tranquilidade é temporária. Para ir a Chioggia, em outra lagoa, devemos sair para o mar.
O navio fluvial Michelangelo tem um calado de apenas 1,50 m. A falta de quilha não afeta rios e lagoas, mas causa problemas no mar aberto, especialmente com ondas. Mudar da calmaria do rio para o vento e as ondas do Adriático é um dos momentos mais emocionantes. Se as ondas fossem maiores, tal aventura teria sido impossível e o Michelangelo teria que permanecer abrigado dentro da lagoa. Com habilidade, o capitão manobra o barco e segue para Chioggia. Chioggia controlou o tráfego marítimo e fluvial para Pádua até 1380. Era centro da rivalidade entre Gênova e Veneza pelo comércio oriental. Desde a época dos romanos, a principal atividade em Chioggia tem sido a pesca. Hoje, seu porto ainda é considerado o mais importante da lagoa. 6.000 pescadores trazem 40 toneladas de peixe por dia para Veneza e Pádua. Chioggia preserva seu charme e atmosfera de vila. Cais e janelas mostram redes, cordas e roupas. Algumas casas são construídas sobre mastros. Chioggia é famosa por seus canais com barcos de pesca bragodzo e suas galerias sombreadas, não por palácios e igrejas. Saímos da lagoa e fomos para Pádua, a cerca de 40 quilômetros para o interior. Artistas, cientistas e escritores como Donatello, Giotto, Galileu, Dante e Plutarco são alguns dos renomados ligados à história de Pádua. Porém, a maior atração são os milhões de peregrinos que vêm a Pádua anualmente para honrar Santo Antônio. O que você mais vende aos turistas? Os turistas? O que eles mais pedem são velas, pois Santo Antônio é o santo padroeiro dos milagres. As pessoas que vêm a Pádua geralmente levam velas e também medalhas, estatuetas, chaveiros, pequenos quadros e todos os tipos de terços. Você acredita em Santo Antônio? Não muito, na verdade, não tanto, porque, bem, não é que eu não acredite em Santo Antônio, mas sim por causa de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Há certas coisas que simplesmente não deveriam estar acontecendo. Não sono tanto fatte bene, capito?
Mas, afinal, quem foi Santo Antônio? Ele realmente existiu? Santo Antônio realmente existiu, sendo português e tendo nascido em Lisboa no ano de 1195. Ele não viveu muito tempo em Pádua, mas faleceu aqui em 13 de junho de 1231. 13 di giugno del 1231. Ele ingressou na igreja aos 15 anos, juntando-se à Irmandade de Santo Agostinho. Ele passou 10 anos de sua vida em Coimbra, então a capital do Portugal. Aos 25 anos, atraído pela nova filosofia franciscana que enaltecia a pobreza, o jovem irmão agostiniano decidiu servir os pobres e juntar-se à ordem franciscana, adotando o nome religioso de Antônio. Francescano e assume il nome di Ele está sepultado nesta maravilhosa igreja, construída um ano após sua morte. Ele foi rapidamente canonizado em 30 de maio de 1232. Poderíamos dizer que seu nome se tornou eternamente ligado ao de Pádua. Longe da agitação da Basílica de Santo Antônio, paz e tranquilidade aguardam na Capela dos Scrovegni. Deixando Chioggia, continuamos nossa navegação, desta vez dentro da lagoa. A Lagoa Veneziana
com mais de 50 quilômetros, surgiu após o fim da última glaciação, há cerca de 6.000 anos. Muito rasa, com 1 metro em média, a lagoa exige rotas específicas para o tráfego de embarcações. É preciso respeitar rotas demarcadas por boias ou estacas, estruturas conhecidas como bricol. Continuando nossa lenta progressão em direção a Veneza, passamos muito perto das ilhas de Pelestrina e Lido, que separam a lagoa do mar Adriático. Na Idade Média, expulsos pelos godos, habitantes do continente se refugiaram nas ilhas, formando o primeiro assentamento na lagoa. Um doge foi eleito em 726, mas Veneza, com fundações sobre estacas, começou a ser construída com o governo do Galo em Rialto, no século X. Pequenas ilhas deram origem a uma potência marítima que dominou o Mediterrâneo por 5 séculos. Eu moro em Veneza há 30 anos e vejam que espetáculo. É tão linda. Todos amamos Veneza. Estamos no mágico posto alfandegário. Embarcações pagavam taxas de entrada e saída ao entrar no porto antes de ir ao mercado de Rialto. E é por isso que este lugar é chamado de La Dogana del Mar, que significa alfândega do mar. Não se pode esquecer que não há carros aqui. Tudo é feito por via aquática. O porto marítimo tem grande importância. Os navios de cruzeiro, em rápido desenvolvimento, trazem outro tipo de mercadoria, mas ainda é comércio, refiro-me ao turismo. Aqui, tudo é feito de barco e eu realmente acredito que o porto desempenha um papel muito importante. Muito importante. Seis e meia da manhã. Como um desenho de arquiteto, a Praça de São Marcos começa a tomar forma em ângulos retilíneos. Os milhares de turistas que invadiram a área há poucas horas ainda estão dormindo. 6h30 é a hora em que Veneza começa a despertar, como se estivesse de ressaca, sem se importar em estar sem maquiagem ou pretensão. O número de venezianos na cidade histórica diminui anualmente. Nos últimos 30 anos, quase 50.000 deles, não encontrando moradia nem emprego na indústria do turismo, partiram para Mestre ou Pádua. Franco vive no bairro de Dorsoduro. Ele cruza o grande canal de Vaporetto para o trabalho todo dia. Franco é um gondoleiro. Devo prenderlo per forza.
Preciso pegar um vaporeto porque moro em uma ilha. Em Veneza, é o único meio de ir de uma ilha para outra, já que existem mais de 120 ilhas no total. Veneza voltou ao seu estado habitual. A fila para a Basílica de São Marcos já alcançou o meio da piazzetta. Mamma, vieni qua. Ciao Mario Basana! Ciao Mario! Franco veste o uniforme e vai para a estação de gôndolas. Todo gondoleiro possui um número e deve aguardar sua vez. A espera é rápida. Nesta estação de gôndolas, trabalham 58 profissionais, mas, em Veneza, o total de gondoleiros é de 405. Quem tem a gôndola? A gôndola pertence exclusivamente ao gondoleiro. Essa é uma regra estabelecida há incontáveis anos. A regra antiga era que o gondoleiro deveria ser dono da gôndola. O grêmio de gondoleiros é fechado, licenças passam de pai para filho. É bem diferente do século XVIII, quando a cidade possuía 14.000 gôndolas, que naquela época eram a única forma de transporte disponível. Hoje reservadas para turistas, as gôndolas originalmente serviam para transportar alimentos do mercado até o palácio. Devido à sua forma assimétrica, elas exigem uma certa destreza para serem manobradas. Essa destreza só pode ser adquirida com anos de prática. Eu comecei com meu avô, que era gondoleiro, e depois com meu pai, que também vinha de uma família de gondoleiros. Minha primeira experiência foi aqui. Havia um orifício com uma fórcula, o suporte onde o remo se apoia, mas era bem menor. Assim, aprendi a manobrar o remo ainda criança. Mão nell'acqua. Ciao, ciao Piero! A gôndola surgiu com Veneza. A primeira gôndola foi feita há 1100 anos. Elas são ideais para manobrar pelos pequenos canais, ao contrário das lanchas, que são cada vez mais numerosas. Os canais continuam pequenos, mas os barcos estão maiores. Sempre più grandi. Como vai, querida? Como você está? Muito bem. Tchau, Paulo. Ari está parando. Ari. Essa em gondola endormecer e dormiva sul mio braccio e che la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Hoje sou o dono da minha vida. Quero vivê-la para sempre. Brincar e seguir. Brincar, brincar e seguir. Sou uma boneca. Cantar e correr. Não consigo mais ir embora, porque Veneza é minha. Ciao, ciao.
Esqueça o silêncio da navegação de gôndola em São Marcos. Vaporetos, motoscafos, táxis e mais sobem o Grande Canal, via principal de quase 4 quilômetros. No bairro Dorso Duro, fica o Schero di San Trovaso, o estaleiro de gôndolas mais antigo de Veneza. Só há 5 artesãos para manter as 400 gôndolas. Novas embarcações são cada vez menos pedidas. Construímos 2 ou 3 gôndolas por ano, não mais. Uma gôndola é quase exclusivamente feita à mão ou usamos algumas máquinas, mas ainda é uma arte tradicional. O preço varia com o acabamento. Primeiro o modelo básico, depois decoração, remos e forcola. No total, pode custar mais de $20.000 e suas dimensões são quase sempre as mesmas. 11 metros de comprimento por 1,40 m de largura. Carvalho, nogueira, olmo, cerejeira, lariço ou tília. São necessárias 280 peças de madeira para fazer uma gôndola e apenas uma peça de metal, o ferro que coroa sua proa. Este ferro simboliza a cidade. O topo representa o chapéu do Doge. Os 6 dentes, as 6 áreas de Veneza, visto que a cidade é dividida em 6 partes, o dente isolado, a ilha de Giudecca, que conecta a proa ao Grande Canal, e entre o chapéu e as 6 partes está a ponte de Rialto. Desde 1600, o Doge exigiu que todas as gôndolas fossem idênticas. Gôndolas ricamente decoradas levaram o Doge a padronizá-las após a crise. Tudo uguali. Navegar pelo Grande Canal é como folhear páginas em tamanho real de um livro de arte dedicado à arquitetura bizantina, gótica, renascentista, clássica e barroca. Sua arquitetura única com palácios e igrejas mostra 5 séculos de poder comercial. A Ponte de Rialto, travessia única no Grande Canal, é símbolo de Veneza desde 1591. O bairro de Rialto, centro comercial por 1000 anos, mantém sua autenticidade apesar dos turistas. A poucos metros do Rialto, há um novo salão gótico com vista para o Grande Canal.
O mercado de peixe recebe suprimentos de vários portos, como Chioggia, toda manhã. Prima deve stinare e lavare e dopo le metti sotto aceto. Che stanno facendo fare? La serenata! Sono innamorate Margherita, una femmina più bella do pescato. Sietate lì, voglio, è malavita! Che li battemmo, è una via. Acciughe, aio, olio, via. Bem em frente ao mercado, na margem oposta, fica o Caadouro, o mais famoso dos palácios do Grande Canal, demonstrando a harmoniosa união de suas colunatas góticas com detalhes decorativos bizantinos. Construído em 1442, seu nome vem da douração que cobria a fachada. No século XVI, muitas fachadas de palácios eram cobertas por afrescos e pinturas. Contrariando o Caadouro, estes enfeites disfarçavam defeitos e unificavam a aparência do edifício. As cores dos tijolos e pedras eram realçadas com óleos pigmentados e vernizes, que também serviam para protegê-los. Após admirarmos as fachadas dos palácios venezianos do Grande Canal, não resistimos ao desejo de entrar. Quais segredos guardam estas paredes de festas e folias? O que resta do espírito de Casa Nova, símbolo da Veneza do século XVIII, capital do prazer? Descendentes da antiga aristocracia veneziana, somos recebidos pelo conde Targhetta Dodi Frei em seu palácio. Os Dodi Frei foram feitos condes em 1054 e estiveram na Primeira Cruzada. Meus parentes foram feitos duques por Luís Filipe, o rei da França. Existem também os Dodi Frei Marqueses, mas eu sou apenas um conde, porque este é o nome mais antigo. Como a maioria dos palácios venezianos, este luxuoso quarto provavelmente contém uma porta secreta, uma entrada oculta. Entre móveis caros, esculturas e curiosidades, o conde Targhetta vive em um ambiente suntuoso, um reflexo da grandiosidade do passado. Mais que seus tesouros, o que liga o conde Targhetta à Veneza é o esplendor do carnaval. Michele, por favor, abra o guarda-roupa para mim. Você pode me passar aquele? É um chapéu no estilo Renascimento italiano. Eles o usavam assim na época de Romeu e Julieta. Eu tenho algumas fantasias de época, mas muito frequentemente, quando são usadas. Elas se desfazem porque a seda e o tafetá são muito delicados. As outras são fantasias variadas. Algumas eu recebi de presente, outras eu mesmo fiz. Aqui está um colete. Nobres comem demais. Serviçais abriam atrás. A classe média abotoava à frente.
Um dia, com a água muito alta, havia cerca de 5 centímetros de água. Cheguei até aqui pensando que teria que voltar para contornar a casa. Um jovem trabalhador bem construído, com cerca de 25 anos de idade, passava. Vi ele jogar os sapatos e meias. Disse, suba em mim. E me levou para o outro lado. Eu disse, deixe-me te dar algo para cigarros, uma taça de vinho. Ele disse, não, adeus. E então partiu. Eu amo Veneza, amo-a quando chove, quando neva e até mesmo seus pisos. Às vezes, ao chegar de trem, sinto o cheiro da lagoa, que alguns podem considerar desagradável. No entanto, para mim, é como um cavalo voltando para o estábulo e adoro o cheiro peculiar deste lugar. A visita a Veneza termina onde começou, na Piazza San Marco. Os raios do sol poente iluminam a fachada da basílica, incendiando os mosaicos e nos lembrando que Veneza foi um dia uma das joias do Império Bizantino. Após 1000 anos de existência, durante os quais nunca deixou de fascinar o mundo, qual destino espera por Veneza? Veneza, uma cidade contra a natureza, como Chateaubriand a chamou, atrai milhões de turistas de todo o mundo a cada ano. Será que transformarão esta cidade comercial em um museu a céu aberto? E por quanto tempo o mar continuará a preservar Veneza, de onde forjou seu poder e beleza, de um desaparecimento total? Obrigado.